vigia das pessoas. Estamos vendo Águias de Jó. Nós estamos concluindo a argumentação de Jó, onde ele vai dizer que é inocente, onde ele vai dizer que não tem culpa, que ele lamenta o que está acontecendo com ele. É o capítulo 29 de Jó. Então, prosseguiu Jó. Então, prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Poético, né, Jó? Quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira. Ele ia à porta da cidade porque ele era o juiz. E ali os seus imediatos preparavam a sua cadeira onde iria julgar os casos. Os moços me viam e se escondiam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos chefes se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Está vendo? Ele está contestando aqui a acusação dos seus amigos. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilar-se o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido. A justiça era meu vestido. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados eu era o pai. E as causas do que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Eu julgava com discernimento, mesmo aqueles que eu não conhecia. Ou seja, Jó era um juiz reto e quebrava os queixais dos perversos e dos seus dentes tirava a presa. Ele fazia justiça. E dizia no meu ninho expirarei, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias com areia. Quer dizer, ele falava assim, vou viver feliz na minha casa. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava em minha mão. Olha, essa é a Atena. Fala oi, bom dia para eles. Bom dia, meus irmãos. Eu estou aqui atrapalhando a gravação, mas tudo bem. Não? Não está atrapalhando, não, é? Ouvindo-me, esperavam
e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Hoje não, hoje as pessoas falam e lá levam cadeiradas. Porque me esperavam como a chuva e abriam sua boca como a chuva ardia. Se me ria para eles, não criam, não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre eles como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu. Jó era um tiozinho de idade, ele devia ter por volta de 50 anos. Naquela época, os mais jovens tinham extremo respeito aos mais velhos. Tanto é que ele está falando aqui, ó, gente mais nova do que eu está rindo de mim. De que também me serviria a força das suas mãos? Já de velhice se tinham esgotado neles, de míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes de zimbro. E está falando que até as pessoas que viviam lá, jogadas, abandonadas na rua, estavam zombando dele. Pessoas que comiam folhas e raízes de planta para sobreviver. Do meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra eles, como contra um ladrão. Eram vagabundos. Para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Gente, naquele tempo, há 3.000 anos atrás, já tinha gente sem o que fazer na vida. Claro, a gente tem que dar atenção e respeito aos deficientes, não é? As viúvas, as pessoas que não tinham com quem se manter, os velhos. Mas aqui ele não está falando nada disso, falando de pessoas que desistiram da vida, sabe? Estão jogados pelas ruas, porque eu não acho que quem está na rua é morador de rua. Não se mora na rua. Estão jogados na rua. Aí o governo esquerdista fala, não, são moradores, vamos dar dignidade para eles. Dignidades a moradores da rua é tirá-los da rua. Dignidade a moradores da Cracolândia é tirá-los da Cracolândia. Bramam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das ortigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbio, Abominam-me e fogem para longe de mim. Dá uma lambidinha aí, vai. Lambe o suor. Não quer. Vai a mãozinha. Lambe. Não, ela quer ler a Bíblia. Mas agora sou sua canção e lhe sirvo de provérbios. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Eles estão cuspindo em mim, isso é horroroso. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria,
um agente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim, de noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou o meu vestido, que como o cabeção da minha túnica me cinge. Lançou-me lama e fiquei semelhante a pó e a cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinado a todos os viventes, o cemitério. Mas não estenderá a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou porventura não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor. Pela que se tornou a minha harpa em lamentação e o meu órgão em voz dos que choram. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Eu nunca cobicei uma moça. Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança de Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Tá vendo? Ele tem essa crença limitante aqui, de que só sofre de mal as pessoas que cumprem maldade. Se andei com vaidade, e se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegam a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. E se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro homem, e outros se encurvem sobre ela. Uau! Porque isso seria uma infâmia e delírio pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha tenda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia eu? Então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre?
na Matrix? Se retive o que os pobres desejavam? Ou fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou só comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta vi a minha ajuda, se eu fiz tudo isso, então caia do ombro a minha espádua, e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a grandeza de Deus. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, na versão de hoje fala, eu nunca joguei beijo ao sol, e o meu coração se deixou enganar em oculto, a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, isso aqui eu não posso falar como Jó. Sabe, tem gente que tem ódio da gente de graça. Assim como tem gente que ama a gente de graça, tem gente que tem ódio da gente de graça. E Jó fala que ele não desejou o mal daqueles que têm ódio dele. Eu tenho que confessar aqui. Eu não faço mal àquele que me faz mal. Mas quando a mão de Deus começa a pesar sobre ele, eu não posso falar como Jó, porque eu me delicio aqui. Eu fico só vendo, esperando. Se me alegrei com a desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com a maldição. Eu não cheguei ao extremo de desejar a morte desses incautos, não. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a tua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abriam ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias, me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva num livro. Foi escrito, Jó. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa, o número dos meus passos lhe mostraria como príncipe, me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e os seus rogos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada me produza joio. Acabaram-se as palavras de Jó. E aí, aqui, na versão de hoje, acaba assim. Aqui assino a minha sentença. Meus irmãozinhos, tá legal aqui. Agora, no próximo capítulo, nós vamos falar da fala de Eliú. Eliú pega pesado também com Jó. Mas Deus... Desculpa, hoje é domingão, eu tô meio cansadão. Tô gravando aqui porque eu sou apaixonado por esses vídeos. Preciso fazer, ontem eu não fiz nenhum, hoje eu já fiz 2, é o segundo. E você trate de assistir, hein? Trate de dar o like, trate de se inscrever no canal. Tô cansadinho, mas agora eu vou descansar. Não sei se você tá vendo, mas eu tô com a testa aqui toda suada.
Graças a Deus. Afinal, é sol da primavera. I love a primavera. I love o calor. Considere se inscrever no canal, compartilhar, fazer comentários. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz.